O Brasil não foi eliminado para um super time, o Brasil não foi eliminado por um candidato ao título, o Brasil foi eliminado por um só bom time de futebol do outro lado. Vou falar sobre a eliminação, para mim, surpreendente, decepcionante e muito precoce do Brasil contra a Noruega. O Brasil não foi eliminado para um super time, o Brasil não foi eliminado por um candidato ao título, o Brasil foi eliminado por um só bom time de futebol do outro lado, com muitos jogadores superlativos, né, como Odegaard e Haaland, mas que na média tem jogadores bons, mas piores do que os jogadores brasileiros, e em ideia de jogo estava muito mais maduro, ou conseguia fazer mais coisas bem do que o Brasil conseguia fazer dentro de campo. Antes da Copa começar, eu fiz um vídeo falando sobre as favoritas da Copa do Mundo, e eu disse que o Brasil nem era a favorita a ganhar, e nem era a favorita, né? E nem não era a favorita a ganhar. Eu colocava o Brasil num segundo escalão de seleções, onde estava Brasil, Inglaterra e Alemanha, por ali. Na frente estavam Espanha, Portugal, Argentina, França, essas quatro, e depois tinha um grupo de 3, onde estava Brasil, Inglaterra e Alemanha. E dependendo da Copa, a Copa é dinâmica, a coisa podia melhorar ou piorar. E para mim a Noruega estava num terceiro escalão, logo atrás do Brasil, com Marrocos, com Holanda, com Senegal, com Colômbia, com Equador, com outras seleções que eu via também com potencial de, num bom dia, eliminar uma grande seleção. Não acho que foi um super dia da Noruega. A ideia do Ancelotti era que a Noruega tivesse a bola e que o Brasil contra-atacasse. Uma das chaves do jogo era tirar o Haaland da partida. E qual que é a principal característica do Haaland? É correr, é bola no espaço. E se a Noruega está atacando e o Brasil está posicionado na defesa, o Haaland não tem espaço para correr. Então o primeiro tempo do Brasil era se fechar contra a Noruega, roubar e contra-atacar. Eu não gosto dessa ideia, por um gosto pessoal. Eu não acho que o Brasil é um time para jogar só de contra-ataque. O contra-ataque faz parte do jogo, a transição faz parte do jogo de futebol para todos os lados, mas eu acho que quando a seleção brasileira entra em campo, ela tem que ser protagonista, ela tem que querer ser protagonista. E não toda poderosa Noruega seja a senhora do jogo. Ela dê as cartas de pra onde que o jogo vai. Por mais que no futebol também seja possível você controlar sem a bola. Eu até acho que o Brasil controlava. Mas eu acho que o Brasil estaria mais perto da vitória se ele estivesse atacando a Noruega e não o contrário. O Brasil aproveitando dos contra-ataques e das perdas de bola da Noruega para fazer isso. Por isso a entrada do Martinelli, né? Capacidade de pressionar e a capacidade, se fosse preciso, de correr. Acho que esse era um dos motivos. E nessa estratégia de marcar atrás, de permitir que a Noruega ficasse com a bola, porque a Noruega também não é um time que gosta de ter a bola. Eu fiz aqui um vídeo prévio mostrando que o Brasil tinha em média 58% de posse de bola na Copa do Mundo nos seus jogos e a Noruega tinha 49,8%, tinha 50% de média. Os ataques da Noruega são rápidos, não são ataques de ficar com a bola, vai pra cá, vai pra lá, procura espaço, passes sem risco. A Noruega é um time de passes mais arriscados para definir logo as jogadas. E o Brasil tentou fazer que esses passes da Noruega arriscados fossem mal feitos e o Brasil contra-atacasse. Então mudou a característica para esse jogo, tentou se adequar ao adversário, se adaptar ao adversário e poderia ter dado certo. Por mais que eu não goste, como filosofia, que o Brasil jogue assim, mas poderia ter dado certo. Se a gente for ver, olha só, quando tem a parada para hidratação aos 25 do primeiro tempo, aos 26, colocar aí na tela para vocês verem também, 26 minutos do primeiro tempo, 27% de posse de bola para o Brasil, que já tinha finalizado 2 vezes, uma grande oportunidade, que tinha sido pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, a Noruega não tinha finalizado nenhuma, né? Teve anulado impedimento não vale, a jogada ali não valeu. Mas ainda assim o Brasil continua melhor no primeiro tempo, a chance que a Noruega tem é uma das muito poucas que o Brasil vai morder lá na frente, e aí tem uma bola longa do goleiro, porque o Brasil não estava marcando na frente, estava marcando atrás, então não tinha como essa bola longa cair pro Haaland correr. Ele vai no corpo a corpo com Gabriel Magalhães, e aliás, foi sempre vencido Gabriel Magalhães no corpo a corpo com o Haaland nesse jogo. Vai pro corpo a corpo, trombada, cai no pé do Haaland, sobra pro Odegaard, cara a cara, defesa do Alisson. Foi a única da Noruega, o Brasil teve muitas outras. 8 finalizações do Brasil no primeiro tempo, 4 finalizações da Noruega, 3 grandes oportunidades do Brasil, essa da Noruega com o Odegaard. O XG, né, a probabilidade de gol do Brasil era de 1,13 e 0,44 da Noruega, era quase 3 vezes mais o do Brasil. Dava certo a estratégia da seleção brasileira de ficar sem a bola. O primeiro tempo terminou com 35% de posse de bola do Brasil contra 65% da Noruega. No segundo tempo, mais ou menos a mesma estratégia, faz uma mudança o Ancelotti para a entrada do Endrick no lugar do Matheus Cunha. Em que minuto entrou o Endrick para a saída do Matheus? Endrick entrou no minuto 58. A Noruega, já para o intervalo, tinha trocado seus pontas. Tinha tirado o Sorloth, que não faz sentido ter um grandalhão para jogar de lado de campo quando você precisa construir. O Sorloth é para quando a Noruega vai jogar a bola longa, muitas vezes jogar nele para ter a casquinha pro Haaland, ou para já em velocidade, em carreira, depois que ele embala, ele levar melhor contra o marcador.
não estava dando certo, colocou o Sheldrup e colocou o Oscar Bob, jogadores mais trabalhadores, para que a Noruega pudesse trabalhar um pouco mais a bola, mais de manter posse de bola. Não teve um impacto inicial importante, a entrada desses dois jogadores, e quando entra o Endrick no lugar do Matheus Cunha, eu pensei, bom, o Brasil tá forçando os erros, não tá aproveitando, com um atacante mais explosivo, que olha mais o gol, é uma boa, tá faltando pólvora. Existe um domínio do Brasil sem a bola, mas tá faltando pólvora. Entrou o Endrick e aquele teve, uma roubada de bola rápido, Vinícius, grande jogada, drible, passe. O Endrick acho que domina mal, ela escapa um pouco, ela escapa do local onde ela deveria ter sido colocada, acho que ela fica muito perto do corpo dele, ele não engatilha bem e finaliza pra fora. Mas estava dando certo a estratégia continuava dando certo do Brasil, de atrair a Noruega, roubar e correr, atrair, roubar e correr. E quando o Brasil tinha a bola no campo de ataque, ataques rápidos para a Noruega não poder jogar por ali. Até que aos 22 minutos, depois tem a paralisação ali para tomar água e tal, a pausa para hidratação, mas aos 22 minutos vem as trocas, que aqui eu acho que são as trocas perdedoras do Carlo Ancelotti. Aqui eu acho que o Brasil perdeu o jogo. Entrou o Neymar no lugar do Martinelli e o Danilo Santos no lugar do Rayan. Ele tirou os dois jogadores mais pegadores, tirando os dois volantes, ele tirou os dois jogadores que mais pressionavam a Noruega para que a Noruega errasse e a gente corresse, e ele colocou o Endrick para jogar do lado do campo. O Endrick não é um jogador de marcação pelo lado. Quando o Endrick tem que pressionar a saída do adversário correndo para frente, ele vai bem. Quando ele tem que marcar atrás, ele não vai bem. E colocou o Neymar, que é um a menos sem a bola, né? Que sem a bola não iria pressionar. E com dois toques a Noruega saía da pressão do Neymar e ia dominando o meio campo. Porque ele não faz minimamente parecido com o Matheus Cunha esse papel, que ficava ali na frente, depois entrou o Endrick. E não fazia como o Martinelli, como o Rayan, e nem o Endrick fazia pelo lado do campo, como fazia o Rayan, que aliás, de novo, foi um bom jogo do Rayan, roubando bolas. Essas duas mudanças do Ancelotti foram decisivas para a derrota do Brasil. A Noruega passou dos 70 ao 80, tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola. Chegou pro Sheldrup do lado do campo. O Endrick dá um bote errado no momento errado. Ali era tirar espaço para que o jogador, se viesse para um contra um, o atacante tomasse a decisão. E aí o Endrick poderia reagir. Ele toma a iniciativa do bote, dá o bote errado. É um bote meio torto, é um bote de um atacante marcando, né? Não tem o cacuete disso. E toma a decisão errada ali. O Sheldrup passa. O Danilo fica sem saber se vai no Sheldrup imediatamente para corrigir, mas tinha um jogador passando nas costas dele. Marquinhos também vai tentar corrigir esse jogador que tá fazendo a ultrapassagem. Acho que é o Wolf, né? O lateral esquerdo. E aí vem um cruzamento para uma defesa aberta, porque o Danilo ficou na dúvida, porque o Marquinhos saiu para corrigir. Tudo isso é um movimento em cadeia por conta do mau bote do Endrick. E o mau bote do Endrick é um movimento em cadeia da má substituição do Carlo Ancelotti. Vem o cruzamento, o Haaland sobe com muita facilidade para cabecear. Acho que tem alguma coisa aí também do Gabriel Magalhães que poderia ter feito melhor. O Haaland passa por cima dele. Uma coisa que você não vai conseguir disputar no alto com o atacante, porque o atacante sabe onde vai vir o cruzamento. Quem tá cruzando é o cara do time dele. Então é mais fácil que eles estejam treinados e você sabe quando o cruzamento vier dali, onde que o Haaland gosta. Então eu vou colocar ali. Então o zagueiro tem que reagir e o Haaland está agindo, está tomando a iniciativa. Mas o Magalhães não consegue ir no corpo do Haaland minimamente para atrapalhar a cabeçada. Eu nem queria que ele chegasse antes e que ele cabeceasse essa bola para a linha lateral, mas ele não consegue atrapalhar o Haaland, vem a cabeçada, 1-0. A sensação que me deu pela televisão é que o Brasil perdeu o jogo. O problema é que dentro de campo eles também tiveram a sensação de que o jogo estava perdido. A outra mudança que tem é uma mudança que sai logo antes desse gol do Haaland, é a entrada do Ederson no lugar do Bruno Guimarães. Ali o Ancelotti acho que percebeu que a pressão estava ruim, ele tirou o meio-campo construtor e colocou um meio-campo de mais perna, porque estava faltando perna com o Neymar. Porque sim, que não é um hate do Neymar, mas sim, porque quando tem o Messi também falta perna para a Argentina, os outros têm que correr mais pelo Messi. Estava faltando perna ao Neymar, entrou o Ederson, na jogada seguinte saiu o gol do Haaland. Aí o Brasil não tinha mais pressão, porque Vini já não pressiona, porque o Endrick para correr para trás, porque o Neymar, a mobilidade que ele tem nesse momento da carreira, já não pressionava, já não construía, porque também já não tinha o Bruno Guimarães, porque já não podia ter o Paquetá, porque não tinha nenhum outro. O Brasil no final não tinha cara de nada. A sensação que deu depois do primeiro gol da Noruega é acabou. E o segundo gol da Noruega sai um gol de um time absolutamente de braços baixos do Brasil. Um ataque no meio do nada, o Brasil com uma linha de 4 toda montada e ninguém pressiona o Haaland para finalização, ele chuta de uma forma muito plácida e faz o 2-0. Poderia ter dado certo a tática de dar a bola para a Noruega, porque quase deu certo. O problema é que quando coloca Endrick e Neymar e tem o Vini, você não pode continuar nesse esquema, nesse modelo de jogo, nessa tática, porque uma coisa é pressionar com Martinelli, Cunha e Rayan, e outra coisa é pressionar com Neymar, Endrick e Vinícius. É outra coisa, são outros jogadores. Esses jogadores pedem a bola, você precisa ter a bola, e o Brasil não tinha.
Porque não sabe ter, porque o técnico acabou de chegar e porque não tem jogadores talvez pra ter. E a Noruega tinha, e a Noruega esperou o seu momento, sofreu lá atrás, quando tinha que sofrer 1 contra 1, o goleiro pegou, drible do Vini no primeiro tempo, o goleiro pega pelo rabo, o Martinelli quase entrou, bateu no pé do goleiro, não entrou, pênalti perdido que não deveria ter sido aquele batedor. Poderia ter dado certo, mas eu acho que poderia ter dado mais certo ainda se tivesse jogado com a bola no pé e atacado esse time da Noruega, que não é um super time, não é. Eu vi como ganhou do Senegal, eu tava aqui em Dallas, eu vi como ganhou da Costa do Marfim. Não é um super time, era um time pro Brasil atacar e ter seu prêmio. O Brasil preferiu defender e tentar o prêmio a partir daí e não deu certo. Acho que as trocas foram ruins, o Neymar entrou completamente fora de ritmo, tirar o Bruno Guimarães não faz sentido, colocar o Bruno Guimarães pra bater pênalti não faz sentido, colocar o Endrick do lado de campo pra correr e marcar na defesa, pra mim nada fez sentido. Pra mim, assim, pouca coisa fez sentido. E acho que o Brasil foi eliminado em um jogo que ele poderia ter vencido, mas o jogo foi transcorrendo muito melhor pra Noruega do que pra seleção brasileira.